sente sendo mulher no Brasil? Ser mulher no Brasil. Se ser mulher já é difícil, no Brasil a gente acrescenta aí ao caldeirão outras problemáticas sociais que na verdade estão todas ligadas à história do país e a esse patriarcalismo e o machismo que está no subconsciente de todo brasileiro e infelizmente na nossa formação. Então acho que ser mulher no Brasil é você crescer dentro de descobertas que sempre vai ter a imposição do olhar sobre o outro, sobre a sua construção identitária, todas as questões que vão cerceando o nosso pensamento e o nosso comportamento. Mas eu acho que hoje, em especial, ser mulher no Brasil é se descobrir dentro de um universo de lutas e de resposta a essa construção histórica, social e machista. Se entender como mulher, eu acho que tem um momento também que você se descobre como feminista. E ser mulher e ser feminista no Brasil é lutar acima de tudo pelo respeito à nossa existência. A nossa existência com dignidade, as nossas escolhas, as nossas liberdades. Eu acho que ser mulher no Brasil é isso, a gente está sempre se descobrindo, se desamarrando do olhar do outro e da história machista e patriarcalista brasileira. Eu acho bem complicado, bem difícil ser mulher no Brasil, porque a gente tem que conviver com várias desigualdades de gênero, principalmente, né? Condições de salário, desenvolvendo o mesmo trabalho que o homem desenvolve, a gente ganha menos, a gente é invalidado várias vezes, em várias coisas, não temos as mesmas facilidades que os homens, somos violentadas, né? Sofremos todo tipo de violência e de abuso, principalmente sexual. E é isso, fruto do machismo que é estrutural, né? Como é ser mulher negra no Brasil? Bem, assim, ser mulher negra no Brasil é algo bem complexo. Até porque muitas de nós, mulheres negras, a gente só vai conseguir perceber o que é ser mulher e o que é ser negra na maturidade. Às vezes a gente passa por uma infância, uma adolescência, sem conseguir identificar essa leitura da sociedade e sem conseguir identificar o que é ser mulher, o que é ser lida como mulher, o que é ser lida como mulher negra por uma sociedade. E aí, quando a gente começa a adquirir uma consciência, né, do que é ser mulher, do que é ser negra, quando a gente aprende, né, através dos outros, e esse olhar, né, para a gente mesma, enquanto mulher, enquanto negra, enquanto um corpo negro, enquanto um gênero feminino, a gente começa a aprender quais são as diferenças, né, no lidar da sociedade, as diferenças de como você pode ser tratada e como geralmente você é tratada, né, pelas pessoas e pelos seus relacionamentos também, né, com as pessoas que te cercam. Então, para mim, ser mulher negra vai além do que eu sou, né? Vai além do que eu compreendo. Você está o tempo todo sendo discriminado e você acaba nem sabendo como agir em certas ocasiões, em certos lugares. Mas eu percebo muito o racismo como a falta de representantes para mim. Eu nunca fui atendida por uma médica preta. Eu percebo que esses cargos elitistas, eles são culpados por pessoas brancas. Por exemplo, empresários normalmente são brancos, médicos normalmente são brancos, juízes, políticos. Então eu vejo que no Brasil hoje em dia o racismo está muito ligado a essa questão, esse racismo institucional, que é a falta desses representantes. Então, esse racismo está o tempo todo ao nosso convívio e a gente não percebe. Porque uma consulta, um exame check-up, eu faço normalmente 6 meses estou indo fazer exame. Mas e cadê o médico preto para me atender? Então eu percebo o racismo aí nesse momento. E eu também percebo racismo aqui em Ceabra. A gente acha que o racismo está muito distante, está nas cidades grandes, São Paulo, mas na verdade ele está aqui do nosso lado. Eu já passei por diversos mesmo, constrangimentos aqui no comércio de Ceabra. De tipo assim, de parar assim, de entender depois de muito tempo o que tinha acontecido, porque você acaba não percebendo, você convive o tempo todo com esse racismo velado, que quando acontece de fato você fica chocado. Mas é real, racismo existe, e o racismo está enraizado no Brasil, historicamente falando, há muito tempo, e é de fato uma dívida histórica da Constituição brasileira em relação aos negros, e que muita gente discorda e diz que não existe, mas racismo existe sim, e ele está o tempo todo aí no nosso lado. Você se sente à vontade em volta de muitos homens? Depende do ambiente.
se eu sentir que é um ambiente seguro, que tenho pessoas que são de minha confiança, né, amigos, parentes, né, que possam me proteger, me defender, eu posso me sentir um pouco confortável. Mas se for num ambiente totalmente com pessoas que eu não conheço e em um ambiente que seja propício a que me olhem de uma maneira, né, que olhem meu corpo ali presente de uma maneira que não é a maneira como eu quero ser vista, eu não me sinto confortável. Você se sentiria confortável chegando em um local que só tenha homens? Não. Depende, na verdade. Por Se quê? eu conhecer os homens, sim. Mas não, senão não. Por quê? Porque, quando assédio, na verdade, né? Por exemplo, eu não gosto, eu tô indo pra academia, eu não gosto de passar em locais que só tem homens. Se eu tiver outra rua pra passar, eu vou passar em outra rua. Confortáveis não, desconfortáveis. Mas eu também não baixaria a bola não. Se viesse confusão pra cima de mim, eu meteria logo o dedo na cara, porque também passei. Eu acho que é isso. É confortável só se tivesse, tipo, em um ambiente em que os homens fossem os meus amigos, né? E aí, porque, assim, fora isso, a gente tem a questão do assédio, daquelas conversinhas chatas, e isso incomoda demais. Eu, possivelmente, eu ia embora também, eu acho. Sei lá, se não conhecesse, no caso. Não. Por quê? Porque a gente, como a sociedade já é machista, a gente tem um pouco de medo, né? E é desconfortável também. Depende do homem. Se for uma pessoa conhecida, não. Se caso for conhecida, sim. Se caso for desconhecido e estranho, não. Você se sentiria confortável chegando em um local que só tenha mulheres? Sim. Por quê? Acho que o tratamento deve ser igual tanto no ambiente com mulheres quanto no ambiente com homens. Sim. Por quê? Ué, porque é comum, né? Normal, ué. Confortável? Depende. Depende também. Por quê? Oxi. Claro. Vocês se sentiriam confortáveis chegando em um local que só tem mulheres? Sim. Por quê? Qual é o motivo de se sentir desconfortável? Quais as medidas adotadas pelo campus em caso de assédio contra a mulher? Quando a gente constata que há uma veracidade na situação, essa situação ela deve ser encaminhada para o setor responsável por apurar a situação, escutar os envolvidos e aí sim realizar, né, os procedimentos necessários institucionais. E é bom a gente ressaltar que, além dos procedimentos institucionais, que, por exemplo, em relação a essa apuração e tudo mais, não isenta de que, paralelamente, esteja acontecendo uma denúncia em uma instância civil. Então, o que acontece aqui, a gente apura enquanto instituição escolar, mas não impede que também esse tipo de situação também seja apurado numa instância civil, tá? Quando o assediador trata-se de um servidor, então esse processo, após a verificação, né, a auditiva, ele é encaminhado para um setor específico. Mas por que ela não denunciou? As pessoas vivem numa realidade que elas não imaginam a dificuldade que é uma mulher denunciar o próprio companheiro, por ter dois lados. Muitas vezes, quando um cara é violento, ele usa isso com ameaças se a mulher procurar ajuda. Quando não é isso, a própria justiça, fundamentada em conceitos patriarcais, naturaliza a violência contra a mulher e relativiza isso. Em outras palavras, briga de marido e mulher não se mete a colher. E vocês precisam entender que em um relacionamento abusivo, onde tem um cara agressor, também existe manipulação e uma transição de emoções, de agressividade para um estado de perdão, onde ele resume tudo isso ao amor. Quando ele reforça que, na verdade, ele só faz isso porque ele ama e se preocupa. Em algum lugar, todas nós já fomos manipuladas para acreditar nisso de alguma forma na nossa vida. E é assim que se justificam todas as ações tóxicas em relações com homens, seja pai, irmão, tio, namorado, marido, chefe, usando violência fingindo que é cuidado. Cuidado não causa dor física e muito menos psicológica. Ela não denuncia porque a base é manipulação. É um canal sigiloso que é o Fala BR, né? E que ele é do governo federal e ele é encaminhado para as instituições aquela denúncia. Então, guardando todo o sigilo das informações. Então, é esse canal que a gente orienta que as pessoas, né,
realizem processo de denúncia ou de elogio, de qualquer outra situação. O Fala BR ele é importante porque ele faz o registro, né, no canal do governo. Então a instituição ela vai para a estatística da instituição, né, e a ouvidoria do IFBA é quem recebe diretamente essa denúncia e tem que dar tratamento. Então é muito importante usar os canais adequados. O poder. Você não me rela que eu não gosto. Você não me rela? Não rela nem eu. Tá. Não vai. Vai sim. Vou não. Vai, Juma. Vou nada. Do não. Não quero, não tô satisfeita, não me agrada. O que o não significa pra uma mulher? Na prática, o não é um símbolo de autoridade, comando. Mas pra mulher é um símbolo de desobediência e desacato. Quantas vezes você teve medo de dizer não? Quantas vezes você disse não e foi tirada de agressiva e maluca? Quantas vezes você disse não e parecia que você não tinha falado nada? Ou até que você tivesse falado sim? As mulheres foram condicionadas socio-historicamente a aceitar, se conformar e serem subordinadas. Por isso, é quase como se o não fosse uma palavra proibida ou até inexistente no nosso vocabulário. A verdade é que fazemos parte de uma camada que deve sentar e obedecer. As mulheres devem ser ilimitadas. Dizendo sim pra tudo, acabamos não reconhecendo os nossos próprios limites. Nossos limites, nossas vontades, nosso autocontrole são comprometidos ao longo da nossa vida inteira, nos impedindo de ter o autocuidado que merecemos. Poder dizer não porque você pode controlar, mas não conseguir, faz parte dessa premissa capitalista que te impede de dizer não pra muitas coisas constantemente. E pra muitos grupos sociais isso é exigido ao triplo. Então muita gente não consegue porque já teve que dizer sim em muitas situações. Negar a lógica que eles nos coagem a seguir é subvertê-la. O não é revolucionário. E não é por acaso. Eu sou uma mulher livre, se bem que eu acho que eu vivi mais a dependência do que a liberdade. Quando tu é mulher, não te ensinam desde pequena a buscar proteção, segurança e cuidados, mas buscar uma pessoa que proporcione isso. Se no início do século passado era legítimo o argumento da defesa da honra para justificar o assassinato da esposa infiel, hoje esse mesmo argumento tem sido camuflado em outras formas de proteção às atitudes do homem, que ainda considera o contrato de casamento como um contrato de posse e domínio. Nem a diminuição do registro de ocorrências não representa redução de casos de violência contra a mulher, e sim as dificuldades e obstáculos que essas mulheres encontram no caminho para denunciar. Sempre está muito bem aqui dentro, desde que chegou aqui. Sua filha da p***. É importante lembrar que a violência contra a mulher é qualquer ato de violência de gênero que resulte ou possa resultar em danos ou sofrimentos físicos, sexuais, mentais para as mulheres, inclusive a ameaça desses atos. Só em 2021 foram registrados quase 4.000 casos de mulheres assassinadas aqui no país. 72% das pessoas estupradas são menores de idade. 18% têm até só 5 anos. As mulheres negras têm 64% mais risco de serem assassinadas do que as mulheres brancas, mostrando que a violência não tem só gênero, mas também tem cor. 8 em cada 10 mulheres dizem ter medo de andar sozinhas à noite na rua. No entanto, o índice cai para 5% entre os homens, e olha que as mulheres são a maioria no Brasil. Mas o medo dessas mulheres não é apenas de serem assaltadas. É também daquelas cantadas, no olhar estranho e principalmente na ameaça de terem um corpo violado. 96% das brasileiras afirmam que é necessário ensinar os homens a respeitá-las. Você, mesmo sem saber, conhece uma mulher que já foi assediada. Quase 50 milhões de brasileiros conhecem uma mulher que já foi estuprada. Isso porque a violência contra a mulher não faz parte de casos isolados, pois são correntes da nossa socialização no sistema patriarcal. Por isso a importância de se unir, se impor e denunciar, porque um homem não te define, sua casa não te define, sua carne não te define, porque você é o seu próprio lar.